Esses dias eu postei um vídeo e eu tava em uma praia muito linda aí no extremo norte da Irlanda, quase no topo do mundo. E, e eu me peguei olhando para aquelas rochas, para aquela praia, para areia, pegando, sabe, as pedras do chão, observando. E eu me perguntei, será que a felicidade é isso? Será que a felicidade está nas coisas simples da vida? É clichê, não é essa frase? Mas o engraçado dos clichês é que eles têm sentido e por isso eles existem. Bom, o que é a filosofia, né? O que os filósofos falavam sobre a felicidade? Cada um tem o seu conceito de felicidade. Algumas pessoas acham que que a felicidade é você ter determinadas coisas, que quanto mais coisas você tiver, você vai ser feliz. A gente tende a pensar isso, né? A gente tende a pensar que quando eu comprar aquele carro eu vou ser feliz, quando eu tiver aquela casa eu vou ser feliz, quando eu sair do país, do Brasil, eu vou ser feliz, quando eu for morar sozinho eu vou ser feliz. Mas se você parar para pensar, a gente está sempre buscando e procurando a felicidade ou em coisas ou em pessoas, e a gente nunca para procurar aqui dentro do nosso coração, que é onde eu acredito que mora a felicidade. Uma vez eu li, por exemplo, que Aristóteles falava que a felicidade está nas virtudes, né? Em ser o melhor de nós mesmos, meio que isso. Então, para ele, a felicidade era você se tornar uma pessoa melhor a cada dia, né? Você ter virtudes boas e códigos morais bons. Só que os códigos morais, eles podem ser relativos, porque o que é moral para mim pode ser imoral para você e vice-versa. Não existe um consenso sobre isso. Existe um bom senso sobre a maioria das pessoas. Mas, por exemplo, a gente nasce e não assina nenhum contrato de leis sobre os impostos que nós pagamos, sobre a vida que nós vivemos e sobre a sociedade em que estamos inseridos. Ninguém chegou depois que você fez 18 anos e disse: vem aqui, assina isso aqui para concordar com essas leis, para concordar com o que quer que seja, né, com a sociedade, com esse estilo de vida. Porque eu, como vocês, acredito que, por exemplo, para mim, a maior parte dos impostos é roubo. Não todos, é claro, mas a maior parte dos impostos é roubo. E para mim nunca me perguntaram: e aí, Zé, você aceita pagar esses impostos? Você concorda com isso? Já Epicuro acreditava que a felicidade está em buscar prazer nas coisas simples da vida, que é o que eu estava falando um pouco antes, sobre você observar o pôr do sol, você observar os animais. Você está aqui nesse parque, aonde eu tô, por exemplo, e olhar as coisas, sentir as coisas, estar presente no momento. Já Immanuel Kant, famoso filósofo alemão, acreditava que a felicidade está em fazer as coisas certas, né? Em fazer o que é correto. Porém, o que é correto? O que é certo? Quem define o certo e o errado? É o bom senso. É a religião? É eu? É você? Não sei. Se você parar para pensar nesse ponto de vista, tudo, quase tudo, tirando coisas abomináveis, pode ser questionado, né? E talvez a felicidade esteja em agir de acordo com os nossos princípios, seguir aquilo que a gente acredita que é o correto e agir como a gente acredita que deve agir, baseado em virtudes e valores que construímos ao longo da vida.
Porém, virtudes e valores podem ser inseridos em você pela sua família, pela sua criação. E você pode adquiri-los ao longo do tempo. Já Nietzsche acreditava que a felicidade está em superar desafios. Algo que meio que faz sentido, né? Quando você faz aquela coisa muito difícil e realmente acontece, você sente uma sensação de prazer incrível. Você sente uma felicidade, não é verdade? Ou pode ser que seja um pouco do pensamento de cada um deles. Já a religião, o cristianismo, por exemplo, diz que a felicidade está em seguirmos os ensinamentos que nos trazem felicidade, que nos trazem paz. E o budismo diz que a felicidade está no desapego, em desapegar de coisas materiais e viver uma vida simples. Agora, o que eu acredito, depois de muitos anos, bom, não muitos anos, eu tenho 30 anos, me considero novo ainda. Porém, eu tenho uma boa experiência de vida, né, e passei por traumas e felicidades. E depois de tudo isso, de ter lido muito sobre vários filósofos, ter lido muito sobre civilizações e suas quedas, eu acredito que a felicidade está nas coisas simples da vida. Que a felicidade está em se afastar de maus hábitos, se afastar de hábitos nocivos, porque a maioria dos hábitos nocivos só te traz para perto do quê? Do prazer. Então, você fuma para relaxar, você joga videogame para relaxar, ou seja, o relaxamento não deixa de ser uma forma de prazer. Você busca relações casuais, sexo, por prazer e para relaxar. Ou seja, a gente pode continuar a droga. As pessoas usam droga porque elas se sentem felizes, porque dá uma sensação de preenchimento interior. Então, para mim, eu acredito que, e é o que eu prego, como eu sempre falo, eu trago aqui para vocês coisas que eu faço na minha vida, que eu estou fazendo e estou passando por essa transformação e documentando tudo aqui para vocês. Então, a primeira coisa que eu fiz foi me afastar de vícios que eu via que não me traziam nada, que não me agregavam nada. Beber em excesso, usar drogas, jogar videogame em excesso, pedir um monte de comida em casa, né? Ou seja, uma vez ou outra, tudo bem. Agora, esses hábitos para mim são nocivos porque eles te afastam das coisas simples. Por exemplo, quantas vezes eu pedi comida em casa, tipo, no espaço de uma semana, eu pedi 3 ou 4 comidas, né, em casa, sendo que o dinheiro que eu gastei com isso eu poderia ter ido no mercado, ter aproveitado o caminho de ir no mercado, ter observado as nuances da vida, ter observado as coisas acontecer, observado a arquitetura, observado os animais, ter tido uma conexão com alguém no meio do caminho. Tá vendo como a gente pode... Se a gente começa a pensar, esses maus hábitos nos afastam das coisas simples da vida. E afinal de contas, a felicidade está aí, na simplicidade, nas coisas simples da vida. No fato de você ir numa praia, sentar e ver o pôr do sol e sentir aquela paz interior, sentir aquela conexão. Seja você crente em alguma religião, em espiritualidade, ou seja você crente somente na energia, ou seja você nem crente em nada. E sentir aquela sensação boa e não conseguir explicar o porquê você se sente desse jeito. E o que eu percebi comigo é que quanto mais eu afastei, quanto mais eu joguei
os meus hábitos ruins e nocivos para longe da minha vida, incluindo pensamentos negativos, mais eu me aproximei da felicidade, porque coisas que antes para mim eram banais e sem graça, tornaram-se a ser prazerosas, como por exemplo, cozinhar, terminar uma tarefa de casa, acordar sem ter aquela pressa, sem levantar correndo, tomar o café da manhã, engolir, sabe, nem mastigar direito, porque na noite passada eu fiquei jogando videogame até tarde, ao invés de dormir mais cedo e poder acordar com tranquilidade. Eu estar caminhando e no meio do caminho que tô, sei lá, indo no mercado ou numa padaria, trombar com uma pessoa e dar um bom dia e ter uma conversação, talvez sobre algo que para muitos é banal, mas que no momento te deixa feliz. E o porquê que eu falo isso? É porque, por exemplo, eu como brasileiro, eu sou uma pessoa, apesar de introspectivo, eu sou uma pessoa que gosta da conexão. Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de me conectar com as pessoas. Estando aqui na Europa, aqui na Irlanda principalmente, isso me fez uma falta tremenda. E eu comecei a notar coisas simples, como por exemplo, quando eu vou no mercado e eu dou bom dia às vezes pro atendente e ele não me responde. E por exemplo, aí no Brasil, a maioria das vezes, 99,9% das vezes, quando eu estou no mercado, eu estou indo em algum local, oi, bom dia, tudo bem? E quando você termina, você paga a sua compra, tenha um bom trabalho, tenha um ótimo dia e um sorriso no rosto. Isso são as coisas simples da vida. Pode parecer banal, pode parecer clichê, mas vai por mim. Vai por mim de uma pessoa que saiu do Brasil há 5 anos, que acreditou que se eu tivesse o iPhone mais novo, se eu tivesse o computador mais novo, se eu tivesse uma BMW, uma Mercedes, se eu pudesse viajar para todos os países possíveis, eu seria feliz. Eu tive que sair do meu país, conhecer o mundo, ganhar muito dinheiro, porque felizmente o trabalho que eu estava, agora eu já não estou mais trabalhando, apesar de me trazer muito estresse, me trazia muito dinheiro também. Só que depois de tudo isso, eu me vi nessa situação aonde eu me dei conta que a felicidade não tá aí, cara. Sabe? E eu comecei a pensar, poxa vida, se eu vou uma vez pro Brasil, quantos verões eu tenho para ver a minha mãe, para dar um abraço no meu irmão? Quantos verões eu tenho para ver a minha filha? Ou para conversar com os meus conhecidos, com os meus amigos? E aí, a minha mente fez assim, eu tive um estalo e pensei, e o meu eu interior, né, lutando comigo ali dentro da minha mente, conversando comigo, falando, José, acorda pra vida. Quanto mais coisas você tem, mais preocupações você vai ter. E mais medo de manter essas coisas você vai ter. Então hoje eu sigo uma filosofia de vida que é, a gente precisa de pouco para viver. A gente não precisa de muita coisa. A gente precisa de pouco para viver. E o mundo, o consumismo, as propagandas, as redes sociais nos fazem acreditar que a gente precisa de coisas e coisas e coisas para poder ser feliz. Sendo que a felicidade está justamente ao contrário. Todos esses filósofos que eu falei, essas religiões, essas linhas teológicas que eu falei para vocês, todas elas têm o seu ponto. Eu acho que a felicidade é a junção de todas elas. É as coisas simples da vida, é você superar seus desafios, é você seguir os seus princípios e se sentir feliz.
é você se desapegar. Pensa nisso. Comenta aqui nos comentários o que você acha que é felicidade. O que você acha que faz a gente ser realmente feliz. Dá aquele like se você concorda comigo, ou até mesmo se você não concorda. Deixa aí também, aqui embaixo, o que você não concordou. E compartilha esse vídeo para aquela pessoa que acha que quanto mais coisa ela ter, quanto mais coisa ela comprar, mais ela vai ser feliz. Porque afinal de contas, a felicidade está à nossa volta e a gente não percebe. Se inscreve no canal e fica ligado para os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.